mas é exatamente a corrente genética que vem vindo com força em sua vida. Amém? Então as iniquidades, tá? Por nos desviar do caminho reto do Senhor e por nos arrastar para o mal, provocam uma separação entre nós e Deus. Você não se desviou do Senhor, mas a sua mãe, e o seu avô, e a sua avó, e as consequências do pai, da mãe, do avô e da avó que se desviaram dos caminhos do Senhor, vieram sobre você. Você entende isso? Então as iniquidades, elas impedem o devido alinhamento com a nossa verdadeira identidade, que é a identidade de Jesus. Amém? Amém. Diga assim: eu tenho a identidade de Cristo. Eu tenho a identidade de Cristo. Diga: e hoje eu sou um intercessor geracional. E hoje eu sou intercessor geracional. Para me arrepender. Para me arrepender. E liberar perdão. Liberar perdão. Para meus familiares. Para meus familiares. Que se desviaram do caminho do Senhor. Que se desviaram do caminho do Senhor. E eu hoje estou representando. E hoje eu estou representando. Amém? Amém. Então isso é poderoso, tá? Pode passar. Realmente está muito quente aqui. Com licença, vocês me dão licença? À vontade, apóstolo. Obrigado. Pode passar. Pronto. A iniquidade produz. Aí eu vou falar de algumas coisas que a iniquidade produz, tá? Produz surdez espiritual. O que é isso? O plano de Deus é que todos possamos ouvir a voz, né, do Senhor. O que não deve se restringir aos profetas, tá? Ou aqueles que receberam o dom de profecia. As instruções do Espírito Santo dependem da nossa capacidade de ouvir a voz do Senhor. Então a voz de Deus se torna nítida ou confusa, dependendo do nível da presença ou da ausência da iniquidade nas nossas vidas. Aí o texto está em Isaías 59:1, que diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e os ouvidos não tão surdos que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, de Deus, e por isso ele não os ouvirá. Então, gente, muitas vezes a nossos familiares, às vezes um filho que está em rebeldia, uma filha que está sem o temor de Deus, muitas vezes a voz de Deus que a gente não consegue ouvir, ou os nossos filhos, ou os nossos parentes familiares, é porque ali tem uma iniquidade de rebeldia, de desobediência, que separou a gente de Deus, ou os nossos filhos de Deus, ou os meus pais, ou os meus avós de Deus, porque o pecado separa a gente e vai contaminando a nossa vida com Deus. Vocês estão me entendendo? Amém. Vamos em frente. Estou correndo para poder passar alguma coisa bacana aqui que dê para vocês pegarem muita coisa. Então é o seguinte: quando o pecado entra na nossa família, e entrou, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, o que nós precisamos fazer muitas vezes é o arrependimento. Nós precisamos entender, né? Senhor, perdoa todo o pecado sexual, ou de rebeldia, e outros pecados que eu vou apresentar aqui. Pode passar. A perda de ânimo, energia, desânimo é também uma consequência das maldições familiares. Aquele desânimo, aquela falta de energia, a depressão, né? é outra maldição dentro das famílias. Doenças mentais também são consequências. Daniel 7:25 diz assim: eu estou cansado de clamar, a minha garganta se secou e os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Então muitas vezes aquele desânimo, aquela falta de fé, aquela sensação de parece que Deus não está ouvindo, e você acaba muitas vezes permanece na igreja, mas permanece sem força. Vocês já passaram por isso? Isso acontece muito, né? Pode passar. Outro pecado de maldição familiar é iniquidade que produz cegueira espiritual. Tá? Eu falei da surdez espiritual, agora eu vou falar da cegueira espiritual.
Ele também projetou que tivéssemos olhos espirituais. Eles são os olhos do entendimento, os quais nos permitem ver com clareza as verdades de Deus e os gloriosos tesouros das suas riquezas. E muitas vezes nós ficamos cegos espirituais, né? Há um véu de pecado transgeracional que impede a pessoa de ver. Eu já ministrei tanta libertação, pessoal, em pessoas que dizem assim, ó, o meu pai era ateu e o meu avô era ateu, e agora eu estou tentando acreditar em Deus. Então tem ali uma maldição de cegueira espiritual que foi passando de geração em geração, mas chegou em alguém que Jesus está salvando. Amém? Amém. Pode passar. Pode passar. Outra coisa é a estrutura de rejeição. As feridas de rejeição é uma das feridas que vêm das maldições familiares. São as feridas de rejeição, né? 1 Samuel 15:23 diz assim: a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. A gente sabe que o rei Saul, não é? Teve inclusive muita rejeição. O rei Saul começou a sofrer de rejeição, se sentiu rejeitado pelo povo, porque ele pecou contra Deus. Samuel vem e começa a ser usado por Deus para remover o poder dele do trono. Ele começa a se sentir rejeitado pelo povo, e depois ele começa o quê? A sentir depressão. É aí que entra Davi. Chamam Davi para tocar a harpa e animar o ânimo do rei Saul. Mas na verdade o rei Saul estava o quê? Acometido da maldição de rejeição, porque ele desobedeceu a Deus. E os pais do rei Saul foram homens que transgrediram contra a lei do Senhor e tinham outros deuses como seus deuses. Amém? Não dá para aprofundar aqui, né? Mas é incrível como na vida do rei Saul a gente pode ver a ferida de rejeição. Pode passar. Doença e dor. Muitas doenças, né? Eu coloquei essa imagem, mas muitas dores são maldições familiares. Muitas doenças são transgeracionais. A ciência já prova isso. A ciência fisiológica, a ciência psicológica já prova isso, e a Bíblia também diz, né? Davi inclusive diz que ele sentia dores nos ossos pelo pecado que ele não confessava. Era uma artrose que Davi tinha, né? Porque eu não confessei o meu pecado, os meus ossos estalavam. Então muitas doenças são também doenças hereditárias. Mas doenças hereditárias é maldição familiar. Entenderam? Amém? Amém. Diga assim, mas Jesus cura. Mas Jesus cura. Liberta. Diga, e na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Jesus levou todas essas maldições. Todas as minhas maldições. Amém? Você crê? Amém. Amém. Nós somos o povo da fé. Sim, Deus. Glória a Deus. Então pode passar. Então, a realidade é esse problema, né? É muito mais profundo do que muitas vezes a gente consegue entender, a própria ciência. Mas lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Você sabe que esse texto aqui é um texto que fala muito que dá muita origem às doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? São as doenças que começam na mente e alcançam o corpo. Então, muitas dores do corpo entraram pelos problemas mentais. Ansiedade, transtorno do pânico, não é? Gastrite nervosa. Gastrite nervosa é uma. Muitas doenças do intestino e do estômago são diretamente psicossomatizadas, vêm do psicológico. Porque o intestino é o segundo cérebro nosso. E o estômago é a porta das emoções. Por isso que são os dois órgãos que mais sofrem das doenças.
O texto bíblico de João, olha o que acontece, ele diz: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Se a tua alma vai bem, todo o teu corpo vai bem. Amém? Amém. Se a tua alma vai bem, você está aqui para receber cura, restauração, toque de Deus. Sua alma vai ficar restaurada, tocada pelo poder de Deus, e vai ficar tudo bem com você. Amém. Eu profetizo em nome de Jesus. Tem outro texto do Salmo que eu amo também, que é o Salmo 31, que diz assim, ó: misericórdia, Senhor, eu estou em desespero, a tristeza me consome a vista. Depressão. O vigor e o apetite foi consumido. O vigor e o apetite, sem vontade de comer, né? Sem ânimo, sem força. Um estado depressivo. E já grave, depressão já não mais moderada, porque nem tem mais apetite nem vontade de viver. Minha vida é consumida pela angústia. Angústia é o carro-chefe da depressão. E os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Essa palavra é fortíssima, né? Que estado. Mas isso aqui é exatamente as maldições familiares que vão acompanhando a pessoa, e a pessoa vai vivendo doenças geracionais. Diga: há remédio em Gileade. Há remédio em Gileade. Tem um texto do profeta Jeremias que ele vê a filha de Sião ferida. E aí a profecia vem, não é? E o Senhor diz: há remédio em Gileade. Tem até um louvor diante do trono. A cura em Gileade. Porque o Senhor estava levando cura para as feridas da filha de Sião. Então hoje tem cura para você aqui, em nome de Jesus. Recebe. Você precisa ter fé. Você precisa levantar a sua fé. Você precisa repreender todo espírito de incredulidade. Amém? Você precisa dizer: eu tenho fé. Diga isso comigo: eu tenho fé. Diga assim: eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Diga: eu não vivo pelo que os meus olhos veem. Eu não vivo pelo que os meus olhos veem. Eu vivo pelo que eu creio. Eu vivo pelo que eu creio. Diga: e eu creio no poder de Jesus. Eu creio no poder de Jesus. Pode passar. Amém. Aleluia. Pronto. Iniquidades contra o corpo. E às vezes há, não é, a questão da compulsão alimentar, né? É uma das maldições familiares, porque leva uma carga emocional muito grande. A pessoa começa a comer muito, mas ela está comendo emoções, ela está comendo angústias, ela está comendo frustrações. É uma forma de preencher o vazio com comida. E muitas vezes, essas doenças são doenças que a gente herda também geracional. Ok? Eu conheço uma pessoa fantástica. Eu conheço várias. Vou dar o exemplo máximo, que inclusive a Regina conhece, a doutora Ana Cristina. Ela é uma médica hoje muito reconhecida na nossa nação, e ela vivia um quadro de obesidade muito grande, e ela hoje é nutricionista e trabalha de uma forma maravilhosa. Venceu a obesidade, e uma das curas que ela teve, ela diz o testemunho dela, não foi só o biológico, a nutrição, que tudo isso foi importante, uma nova disciplina de alimentação, mas ela fala nitidamente: Jesus curou a alma dela para poder ela ter força para fazer uma disciplina de alimentação, uma disciplina biológica, tudo direitinho. Então Jesus cura a nossa alma para a gente vencer muitas coisas da vida. Amém? Amém. Então Deus abençoe. Pode passar. Pronto, a iniquidade e o cativeiro da alma, não é? É sobre isso que eu estou falando. O texto de Isaías 59, 12, a parte 15, diz assim: as nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Todo
Todos esses comportamentos que eu li aqui, vocês viram muitos, né? Revolta, ódio, ira, né? Mentiras, traição. Todos esses comportamentos são iniquidades que afastam da justiça do Senhor. E tudo isso, a gente carrega algumas coisas que vêm dos nossos antepassados, né? E nós hoje vamos aplicar aqui uma ação espiritual, um ato de redenção em nossas vidas, para que todas essas maldições que familiares possam calar no nosso comportamento. Amém? Amém. Calar. Por isso, assim, pai e mãe, eu não vou dar palestra de educação de criança, que eu gosto muito de dar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, quem é pai, quem é mãe. Nunca fique dizendo assim, puxou seu pai. E vocês já prestaram atenção que mãe e pai diz isso só apontando o que é ruim do pai e da mãe? Vocês já prestaram atenção? Nunca diz o que é bom. Esse menino puxou o pai. Top, inteligente, lindo. Não, é só o que é ruim, pastor, não é não? É, desse jeito. Gente, está repreendido isso aqui em nome de Jesus. Você não vai dizer. Você pode até ver, mas você vai calar. E você vai dizer o contrário. Entendeu? Eu acompanhei um caso de um filho, de um jovem. Eu inclusive estou acompanhando ainda. Que ele, uma das coisas ruins da vida dele foi essa. A mãe ficava dizendo, ele puxou o pai. Aí dizia coisa ruim com o pai. Aquele homem não sei o quê. Aquele homem não sei o quê. Esse menino puxou o pai. Olha, ó, só faz o que é errado. O menino entrou na adolescência e se rebelou. E o menino entrou na droga. O menino fez... Não ficou fácil. Já está sendo um pouco mais curado, mas ainda está difícil. Eu acompanho ele. Falei com ele hoje. Ele falou comigo hoje. E aí ele disse para mim, sabe o quê? Ele disse assim, doutora, eu estou fazendo tudo que o meu pai fez. Não acredito. Porque adolescente, gente, adolescente não é fácil. Na adolescência, todos os demônios querem se manifestar. Mas sabe por quê? Vou explicar a ciência. Eu gosto da ciência. A ciência diz que... Bem aqui na gente, ó. Bem aqui. É o córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, que compõe o cérebro, ele só é... o que é que o córtex pré-frontal elabora? Ele elabora o bom senso. Ele elabora o equilíbrio. Ele elabora... nem é ruim, nem é bom. Ou pode ser bom, não pode ser só ruim. Isso é o equilíbrio que o córtex pré-frontal dá. Sabe quando é que ele fica pronto? Quem arrisca? 21 anos. 24. Mas pro homem e pra mulher tem diferença, não tem? Não, Não? mesma coisa. Aí você sabe o que é que acontece? Você quer equilíbrio de um adolescente de 14, 15 anos? É difícil, não está pronto o córtex pré-frontal. Eles são radical, por isso são radical. Ou é 8 ou é 80. Ou eles odeiam muito, ou eles amam muito. Mas tenha paciência que vai passar. Eu digo muito para as mães, né? Calma, vai passar, se acalme. Aí quando passar, o meu filho, ele é psicólogo, ele disse assim pra mim, mãe, a gente conversa as coisas da ciência, ele disse, mãe, oh meu Deus, por que esse córtex pré-frontal não ficou pronto? Porque eu fiz tanta besteira na minha adolescência, que se eu pudesse voltar atrás pra acertar, mas agora eu não posso, ele já tá com 33 anos, né? Agora não dá. Mas eu quero dizer pra você, pai e mãe, tenha calma com seus filhos. Ame, 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 ame. Se já passaram de 18 anos, de 20, se já chegaram em 20 anos, aquiete. E só ama. Só ama, diz que ama, nem que tá fazendo o mais errado do mundo. Ama.
amam. Eles precisam saber que eles têm gente que ama. Porque se eles, na revolta da idade, ainda não ter uma base, uma âncora dentro da família, que diz, amo você. Ah, eu não gosto muito desse seu jeito. Eu amo, meu amor. Eu te amo. Esse jeito é seu, não é meu? Não posso mandar no seu jeito. Vocês estão me entendendo? Amém. Amém, igreja? Amém. Família, vamos amar os nossos jovens. Vai passar as crises. Eu garanto, estou com 2 homens. Um tem 33, o outro tem 37. Vai passar. Já vivenciam todas as guerras de adolescência. Vai passar. Amém? E o que fica é o amor. O que traz eles para casa de volta é o amor. Não vão medir força, não vai dar certo. Só ama. Já ficou adulto. Ah, depois de 18 anos acima, a cabeça já está pronta. E não tem mais nada para fazer não. É só entregar na mão de Deus. E amar. Amém? Não sei por que eu falei tanto assim, mas Deus falou aqui fortemente com família. Amém? Então, assim, pode passar. A iniquidade dos cativeiros da nossa alma, né? E aí a gente fica pedindo a Deus para dar graça a gente. Amém? Pode passar. Pode passar. Desgaste mental para mudar tempos e leis como Elias. No tempo de hoje, gente, isso aqui eu vou abrir um parentezinho, mas eu tenho um módulo dentro do meu curso de formação de intercessores. É um módulo bônus. Com toda a minha experiência dentro de consultório, dentro da igreja, dentro das salas de aconselhamento, Deus me deu muito conhecimento sobre problemas mentais, doença emocional e espiritual. É uma linha tênue, invisível, inclusive as duas. Tem gente que não sabe o que é doença mental e nem sabe se é espiritual, né? E eu sou especialista em dizer se é espiritual ou se é mental. E hoje em dia que tem um TDAH, Agora piorou. Como se não bastasse, agora tem um TDAH e todo mundo agora é TDAH. Por favor. todo mundo. Gente, olha, eu sei que... aproveita o seu Zé, vai dizer, não, meu TDAH. Meu TDAH. Agora tudo é um TDAH. Tem os prejuízos lá, isso que é meu TDAH. Os prejuízos lá e meu TDAH. Eu falei para uma pessoa que é pastor, então tu vai começar a tomar teu remédio. Porque tem... Porque assim, gente, realmente, toma um remédio, né? Aí a igreja de Jesus, que eu puxo a orelha com carinho, é assim: toma remédio para pressão alta, toma remédio para diabetes, toma remédio para osteoporose, mas não quer tomar remédio para depressão, não quer tomar remédio para o transtorno de ansiedade. Foi para a mente? Não quer. Por que esse preconceito? Gente, e por causa desse preconceito, tanta gente sofre perdas que não precisava perder. Perda financeira, porque sai na compulsão, passando o cartão e se endividando. Perdas de todo jeito, em jogos de azar. Lá no Brasil, lá no Brasil nós estamos numa guerra. Gente, hoje os nossos consultórios estão lotados de pacientes pedindo ajuda para o controle de vício, perdendo milhões, bens, casas, pastor, imóveis, perdendo com jogos. Tanto esses no celular, que é bem mais fácil, é só plim, 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 e o dinheiro do pessoal indo, como também nos, como é que chama? As casas? Cassinos. Não sei, aqui pela Europa. O Brasil está em guerra com isso aí. Dificilmente nós encontrávamos dentro dos consultórios psicológicos gente pedindo ajuda para isso. Hoje está lotado. Mas isso é cristão ou do mundo? Cristão e do mundo. Muitos cristãos acham que é um lazer para desopilar a cabeça. Desopila no momento, no outro dia está vendo o rombo na conta, aí entra em depressão. Que desopilação é essa? É vício. Aí vai gastar horrores na terapia, que é caro mesmo, mas vai gastar para você ser curado da besteira que você mesmo se meteu. Só que a maioria dos casos, maldição familiar.
compulsão, repetição, vício, vem maldições familiares. Eu tenho pouco tempo, né? Nós estamos aqui correndo, eu e minha dupla aqui. Amor, quanto tempo eu tenho? Não pode ir? Resgate. Então, assim, oba. Então, assim, tem um desgaste mental que acontece na mente da gente com os pesos de repetições, né, de problemas emocionais, de repetição de vícios, vai desgastando a mente, vai cansando. E quando cansa, paralisa o que? O espiritual. A pessoa não tem força para orar, não tem força para servir a Deus, não tem força para ajudar no ministério, porque o desgaste chegou. Mas o sangue de Jesus cura. Amém. E liberta. Amém? Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar. Eu sei que é bênção, mas a gente vai ter que passar. Escassez financeira é uma outra maldição familiar. A bancarrota. Quantas pessoas não conseguem prosperar? Ter uma vida de prosperidade não é ser milionário, não. Pode ser. Amém? Pode ser milionário, pode ser bilionário, pode ser. Agora, não é que isso traduza. Prosperidade é você ter tudo o que você necessita. Isso é prosperidade. E quando eu falo de tudo que necessita, eu não estou falando de material só. Eu estou falando que você tem tudo material que você precisa, que você tem saúde mental. Artigo de luxo nos dias atuais. Sim ou não? Sim, é verdade. Né? Artigo de luxo. Prosperidade é você ter uma família abençoada, sem guerra, briga, confusão, prisão. Gente, polícia. Tem família que vive de cada coisa. Quando você tem paz aqui nas relações familiares, quando você tem paz consigo mesmo, que é o shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você tem a sua saúde mental em paz, amém? Você vive em paz. Você tem financeiramente todas as suas contas, você tem condições de todo mês ter suas contas pagas com tranquilidade, amém? E você tem ainda condições de fazer pelo menos uma férias no ano. Prosperidade. Precisa do luxo, coisa grandiosa demais. Você precisa viver bem. E ainda ter para abençoar, para fazer a generosidade. Amém? Viver bem com o que você tem. Tem gente milionária que tem muito dinheiro e não vive bem consigo mesmo. E tem gente que faz o excesso, estoura o cartão, depois fica sem a paz. Faz o excesso, estoura o cartão, depois perde a paz. Aí trabalha para ter a condição, aí torra de maneira errada, não no que é pão, porque isso acontece. Vai gastar com o que não é pão. Isaías capítulo 54, verso 55. Gasta dinheiro com aquilo que não é pão, que não alimenta sua alma, não alimenta seu espírito. Se enche de dívidas fúteis, aí depois está em depressão, está com problema, está triste. Uma vida bagunçada, sem o alinhamento da prosperidade do céu. Não é? Isso também é maldição familiar, isso também são heranças que muitas vezes a gente carrega. E aí o Senhor hoje vai alinhar aqui tudo. Amém. Quem quer esse alinhamento da glória? Amém. Oh, glória! Aleluia! Nós queremos o alinhamento do céu, Senhor. Amém? Então a escassez financeira acontece demais, né, na vida da gente, e vem como maldição familiar, que é a pobreza sistêmica. Maldição familiar sobre dinheiro, eu tenho um curso só sobre isso, um seminário, que é libertando-se da pobreza sistêmica. Por que é sistêmico? Porque ela passa de pai para filho, filho para filho, filho para filho. É um modelo de lidar com dinheiro que é amaldiçoado, que é errado, que carrega iniquidade. É um modelo de lidar com o dinheiro que carrega iniquidade. E aí você fica com aquele modelo aqui, porque entrou na mente, é um modelo, a gente aprende, a criança aprende o que vive. A criança não aprende o que dizem. Tá bom?
Ó, minha filha, isso assim, assim. O Senhor. Mamon. Mamon é Senhor. É fato e é Bíblia. E quem disse foi Jesus. Jesus disse assim, vocês não vão conseguir servir dois senhores. Foi o próprio Jesus que disse que Mamon é um senhor. Um senhor para ser servido. E se você observar, tem gente que serve ao dinheiro. Mas o dinheiro tem que servir a você. A Bíblia não fez dinheiro para você ser servo do dinheiro. A Bíblia fez o dinheiro e as riquezas para o dinheiro ser servo seu. Olha meu dinheiro. Você tem que olhar para o seu dinheiro e dizer assim, olha meu dinheiro. Você vai ser gasto com isso que é do bem, com isso que é bênção, com isso que é do reino de Deus. Você vai ser usado nas coisas que promovem vida. Amém. Amém. Aleluia. Você tem que mandar no seu dinheiro e não o seu dinheiro mandar em você. E se você é crente, o seu dinheiro vai encontrar um caminho bem direitinho, o caminho da obediência aos princípios bíblicos financeiros, entregando dízimo e ofertas. Porque o texto bíblico diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para quê? Para que haja o alimento, né? Isso aqui tudo é alimento, luz, cadeira, ar-condicionado, a palavra, a vida dos sacerdotes, tudo é alimento, que te alimenta. Verdade. Né? E aí o texto diz assim, dízimos e ofertas, não diz só dízimo, e ofertas. Quando você vive o princípio do reino de Deus sobre dinheiro, o dinheiro corre atrás de você. Eu ganhei ontem um perfume Prada. Eu nunca comprei um perfume desse. E nem tenho dinheiro para comprar um perfume desse. Mas orei por uma pessoa que ela foi tão impactada com a graça de Deus que eu carrego, que me deu não só um, me deu vários. Mas um era o Prada, que eu nem conhecia. Eu só conhecia de um filme americano. Aí a pastora Regina, nessa elegância dela, disse, você ganhou um Prada? Né? Você ganhou um Prada. Aí eu disse, uau! Mas eu amei ela ter dito que ela foi usada por Deus para mim, a pastora Regina. Porque na hora que ela disse assim, você ganhou um Prada, esse perfume é um perfume caro. E você foi, né, abençoada com esse perfume. Na hora Deus me disse assim, eu postei no meu stories, porque Deus faz umas coisas loucas comigo. Quando eu peguei o perfume, o Senhor disse assim, não há glória sem Calvário. Traduzindo, você ganhou esse perfume porque você sabe o que é a cruz. Porque as riquezas desse mundo não vão seduzir seu coração. Aí o Senhor disse, não há glória. Glória que eu ganhei o Prada, né? É uma glória. Sem Calvário. Sem ter um caráter moldado na cruz de Jesus. Para não me corromper pelas riquezas desse mundo. Primeiro a cruz. Primeiro Jesus. Primeiro os fundamentos bíblicos. Depois Ele vai me dando o que Ele quer. Amém. Se Ele quer que eu use Prada, quem quiser, ó. Eu botei o Prada hoje. Queridos, se Deus tiver o teu coração, Ele te dará o mundo. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Palma para Ele. Ele merece toda a glória para Ele. Toda a glória para Ele. Viver os princípios de Deus. Eu tenho um seminário só sobre finanças. Porque Jesus me ensinou sobre isso. Eu vivo os princípios de Deus, custe-me o que custar. Porque eu sei que os princípios de Deus atraem as bênçãos do céu. O dinheiro, o seu dinheiro tem que servir a Deus. Quando o seu dinheiro serve a Deus, o mundo todo vai servir você. Você pode dizer amém? Amém. E a Suíça tem um principado para derrubar, que é o Mamon. E não brinque com coisas espirituais não, porque é real. É real, rege. Que é um principado. Principado é um poder maligno que rege as ideias. Ei,
Principado não é essa cor de demôniozinho com, né, chifre, né? Principado operam, sabe aonde? Nos 7 pessoas que governam, é 7 pessoas que governam essa nação, não é? Sim. É, pastor? Sim. Isso. Então, os principados vão atuar, sabe aonde? Na cabecinha deles. Dos ministros. Para gerenciar as ideias da avareza. Porque a prosperidade dessa nação está nessa nação plantar missões. Aí vem prosperidade. A Suíça é do Senhor Jesus, amém? Amém. Mamon não é governo da Suíça. Jesus é o governo da Suíça. Amém. Aleluia. Quando o Senhor disse em Mateus, há 2 senhores. A Suíça serve a Jesus. Amém? Então, repreenda mesmo, igreja. Vença isso aí. Sabe? Libere a generosidade no reino de Deus. Porque isso agrada ao Pai. Pode passar. Pronto, aí tem o governo do Mamon, que é regido pela preocupação e a ansiedade sobre dinheiro. Então a pessoa é muito preocupada com o dinheiro, muito. Nem consegue se divertir na vida. Deus quer que você se divirta. Amém? Sai para jantar no lugar lindo. Gaste o seu dinheiro. Essa posse é uma graça. Mas gente. Aí a pessoa tem dinheiro, aí vive com ansiedade, aí é tão preocupado que passa o mês todinho. Não ajudou o irmão, ajuda. Ajuda, divida o que você tem. Divida, queira ver os outros tendo o que tu tem. Maior nível de generosidade é quando você quer que o outro tenha o que você tem. Aí você chegou no top. Aí você sai do nível que você dá uma ajudinha. Você vai para o nível de excelência. Não, eu quero que fulano tenha isso. Merece ter. Não tem, eu tenho. Tenho 2, vou dar 1. Tenho dinheiro, vou comprar para ele. Vou compartilhar. Isso é o reino do céu, gente. Depois a gente parte. Gente, a vida da gente passa rápido e o resto fica. Mas uma história, um legado não passa. Quando você morrer, vão pessoas dizerem: que pessoa extraordinária foi para a glória. Olha, ele fez isso. Olha, ela fez isso. Olha, a minha vida foi tocada. Puxa vida, eu fui abençoado. Eu fui transformado com essa pessoa. Deus mudou a minha vida por causa daquela pessoa. Aí sim, legado fica. Não vai, amém? Má administração financeira é aquela coisa de gastar dinheiro com o que não deve, né? Falta constante de provisão financeira, aí fica faltando. Por que falta? Porque você guardou a semente, comeu a semente. A semente tem que ser plantada. Só vai ter prosperidade se plantar a semente. Paulo lá em Coríntios diz assim: você quer pão ou semente? Vocês já viram esse texto? Muito conhecido. O que é pão? Pão é para comer na hora. É a solução dali do seu problema, é o pão. Aí Paulo diz: você quer pão ou semente? E o que é a semente? Você olha para a semente e diz: eu não posso comer. Eu não posso pagar ali a minha conta rápida para resolver se eu pegar a semente. Eu vou querer o pão, que é a solução. Errado. A sabedoria diz que você pega a semente. Você não vai resolver o seu problema aqui, mas essa porção de semente você vai plantar. E ela vai se multiplicar. Aí você vai resolver seus problemas e vai resolver a vida toda. Amém? É lindo isso. Mentalidade de pobre, né? Tem, mas pensa como pobre. Aí vai viver como pobre. Quem pensa como pobre, vive como pobre, porque a Bíblia diz em Provérbios que assim como o homem pensa, assim ele é. A mãe fala do meu 10 minutos. Compra compulsiva, avareza e medo de dizimar. E esse que estão ricos não é? Hã? E esse que estão de rico não é? Espírito de engano. Espírito de engano, sai. Ai, mas você sabe por quê? Porque o verdadeiro rico, ele é generoso. O rico para Deus, ele não só tem para se mostrar.
O rico para Deus, ele pode se apresentar como sendo, e ele abençoa todo mundo. Aí ele é o rico para Deus, que ele tem para dar. Rico é quem tem para dar. Oh, glória, dá glória, igreja. Diga aí comigo, rico é quem tem para dar. Rico é quem tem para dar. Amém? Então, avareza, medo de dizimar, né? Ó, o medo de dizimar, nem adianta expulsar demônio, pastor, eu quero lhe dar um conselho. Isso aqui não é problema de demônio. Que é problema de avareza. Sério? Sério? Uma vez chegou uma pessoa para mim, me pedindo para me orar para ela dar o dízimo. Na hora, quando eu fui fazer assim, ó, o Espírito Santo disse assim: vai orar não. Ela chegou e disse assim: repreenda, tem um demônio que não deixa dar o dízimo. Foi, pastor. Aí quando eu ainda fui, pastor, porque eu sou cheio de misericórdia, eu fui assim. Aí quando chegou a minha mão no meio, pastora Regina, o Espírito de Deus bradou em mim: não é demônio. É a falta de fé e de fidelidade. Repreenda a incredulidade e diga a ela que assuma a fé. Amém. Porque é pela fé que ela vai viver. Amém. Então às vezes a gente bota a culpa no diabo quando ele não tem culpa de algumas coisas, gente. Sinceramente. A cobiça, né? Descontentamento, nunca está feliz e muitas dívidas. As portas de maldição financeira é roubo de terras, porque a consequência disso está aqui. Ó, isso aqui gera isso. Roubo de terra, roubo de pessoas indefesas, né? Faz aliança com demônios. Eu atendi uma pessoa, fiz libertação nela, que ela disse assim: eu me arrependo tanto, porque eu gastei tanto dinheiro, apóstola, em terreiro de macumba, essas coisas. Muito, muito, muito dinheiro. Ela dava coisas de ouro para os pais de santo, entendeu? Ela dava ofertas gigantescas. Ela disse: se eu fosse calcular, eu não quero nem calcular, apóstolo, porque me dá logo uma tristeza, porque eu fiz, depositei. Às vezes faz alianças com o demônio, porque perdeu a fé, né, o entendimento. Palavras de maldição é outra consequência. Voto de pobreza é outra consequência, né? Voto de pobreza. Tem gente que é muito católico, muito, e faz, né? Porque pensa que ser santo é ser pobre, assim, sem nada. Lá no Brasil isso acontece demais. Tem outra coisa que o governo também no Brasil faz, e esse que está lá, que é a pessoa assina um atestado de pobreza para ter algumas coisas gratuitas. Foi, uma vez eu precisava de um serviço, aí a pessoa diz assim: ó, é assim, a senhora consegue isso aqui do governo, aí tem que assinar um documento. Estraga o documento, atestado de pobreza. Sai da minha vida, Satanás. Você não vai abrir esse caminho maldito para a minha vida, não. Tô fora, tá bom, tá ótimo, eu resolvo. O governo brasileiro era para dar de direito o que o cidadão tem direito. Aí vai querer que o cidadão a coisa, não é? Assine um atestado de pobreza. Botasse pelo menos outro nome, pobreza, não, sim. Tá amarrado, em nome de Jesus. Então tem muito isso lá, certo? Declaração de pobreza para... tá aqui, para conseguir benefício do governo. Esse que eu falei. Use e recebimento de dinheiro ilícito. Calotes, etc. Amém? Não sei se vocês sabem essa palavra. Enganar, né? Mentir, tá devendo. Amém? Então nós vamos fazer um momento de... Eu quero trazer aqui um ato profético, mostrar aqui para as meninas, para todos vocês. Eu queria que a Valéria viesse me ajudar e que alguém tirasse daqui, porque eu acho que dá para botar aqui, né? Para todo mundo ver. Ah, você trouxe uma mesa. Alguém pode ajudar a trazer a mesa? Eu vou fazer uma representação do que são as maldições familiares. E eu vou pedir para o apóstolo ler o texto de Êxodo, que fala que o Senhor visita até a quarta, mas Ele também tem misericórdia a 1000 gerações. Eu quero que ele leia profetizando isso aqui, amém? Sobre a vida de todos nós, amém? Amém. Êxodo, capítulo Êxodo 20. Senhor, Êxodo 20. Não, 20.
20. Que o Senhor visita a maldição dos pais nos filhos até a quarta geração. Fábio, passa aí só para me ver uma coisa. Vai passar. Só para me ver uma coisa. Não, pode ir até o final. Pode ir até o final. Ok, volta. Ok, pode fechar. Fechou aí. Pode botar lá na capa. Amém. Pronto, amém. Isso. Não, eu vou precisar de alguém aqui para fazer isso. É. Precisa de alguém aqui para fazer isso. Pronto. Ou então tu segura o microfone e eu faço, né? Pode. Olha só. Eu vou derramar aqui. Os quatro vai transformar. Pronto. Amém, amor? Vem pra cá. Gente, deixa eu... Valéria fica de perto de mim. Eu quero profetizar, amém, na vida de vocês. Isso aqui vai ser um ato profético. Amém? Um ato. Recebam. Assim, com o coração cheio de fé. A palavra do Senhor diz... É um decreto. Êxodo 20 diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de ti, ou de mim. Não farás para você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira, a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, veja bem. Aqui é a representação. Amém? Amém. Aqui nós temos 4 gerações. Tá? Vamos dizer que aqui é a geração dos seus filhos, a sua geração, a dos seus pais e a dos seus avós. Amém? Amém. Então, avô, pai, né? Seus pais, você, seus filhos. 4 gerações, como a palavra diz. A Bíblia diz que o Senhor visita a maldição dos pais nos filhos. Aqui é uma 4ª geração sua, dos antepassados, que está vivendo aqui a representação de maldições, esse cor escura. E, como eu falei, passa de pai para filho, não é? Muitos padrões de pensamentos, passa de pai para filho, muitos comportamentos, não é? Passa de pai para filho, de rebeldia, iniquidades, desobediência, vão passando de pai para filho. E aqui, que é os seus pais, não viveram, alguns, eu sei que outros já têm, né, conversão bem antes, mas digamos que seus avós, seu bisavô, não, seu avô, seu pai, não teve a salvação em Jesus, não viveu esse avivamento que você está vivendo aqui agora, essa atmosfera de cura, que tem uma atmosfera de libertação, amém? Amém. Aleluia, gente. E ele carregou um peso de muitas maldições dos seus antepassados. E tudo passa, não tem jeito, é transgeracional. Mas aí, os seus pais passou para você um pouco disso, né? E você recebeu algumas maldições. Só que você que está aqui recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Você vem e se torna um salvo em Jesus. E aí a água da palavra, a Bíblia diz que a própria palavra é como a água que lava.
Está escrito em Efésios, né? A palavra lava as maldições. A palavra muda, limpa das transgressões e das iniquidades. Tá? Ela muda o seu pensamento. E aí você vai e recebe a palavra do Senhor. Vai ficar difícil. Não, mas tem que... pronto. Aí você recebe a palavra. Se tivesse um copinho, né, para me pegar daqui de dentro, é melhor. Né, um copinho. Não, mas aí... Não, vai ter que ser um pouquinho. Isso. Agora vai ser. Agora vai dar certo. E aí? Ok. E aí você recebe a palavra do Senhor. E essa palavra vai entrando em você e vai o quê? Te limpando. Você vai viver uma vida de arrependimento, de perdão, de libertação. E a palavra vai o quê? Te limpando. Você está limpo, total? Ainda não, está em processo. E os seus filhos estão aqui, recebendo também, né, a transferência de toda a genética, as cargas que vêm. Teus filhos também recebem. Mas você já está em processo de libertação. E a água continua te curando e te libertando completamente. E o seu filho, através de você e da palavra, vai também recebendo a água da palavra. E vai limpando também. E vocês vão passando pelo processo de cura e libertação. E o processo vai o quê? Se transferir. Pode vir aqui pegar a água que vai transbordar. Porque aqui o ato profético tem que acontecer. Pega um paninho, mas eu só vou me aquietar quando você estiver limpo e o seu filho estiver limpo. Se o filho não quiser, É melhor pegar outro pano. se o filho quiser ficar preto, Sujo. Não, ela é a minha aluna principal dessa turma. Não me faz pergunta difícil. Essa minha aluna é ótima. Escute, mesmo que ele queira, a graça alcança. O próprio Deus vai convencer ela. Porque pelo Espírito, a Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que ele pode fazer é se encher do preto de novo e passar para 4 de novo. Porque ele foi limpo através dos pais dele pela fé, mas aí ele já vai ter umas 4 gerações da frente. Então se ele como adulto não escolher a Cristo, então ele vai se encher. Encosta aqui. Olha só, deixa eu te dizer. Uma vez, a Bíblia diz que uma vez experimenta o poder de Deus, jamais essa pessoa vai ser a mesma. Ela pode até se desviar, ou fazer besteira, ou não sei o quê, voltar ao vômito, que a Bíblia às vezes fala, mas ela não tem como ser a mesma. Ela vai sempre passar para as gerações dela, aqui... tem que ver. Ótimo. Muito bom. Ela está preparando para a obra ser total. A gente não vai abrir mão dessa limpeza. É profético. Tira o pano aqui. Não, vai botar o... Não, queria botar o copo aqui. É porque senão não vê, né? Vai ver, eu vou tirando a água. Beleza. Sabe aí direitinho, fala. Muito bem. Entendeu? Mas vamos fazendo as perguntas. São de perguntas que é feito conhecimento, né? Então, assim, jamais quem experimenta a graça de Deus, pastora, jamais, não tem como ser a mesma. Pode pisar na bola, pode errar, pode, aí sofre, mas volta. Volta, encontrou um caminho, ele volta. Com penas dores, dependendo do nível de rebeldia, né? Mas a salvação, uma vez chegada aqui nas gerações, elas vão para as próximas gerações e elas vão limpar. A água, né? A água purificadora vai limpando. Aleluia. Vocês estão torcendo para ficar bem branquinho. Amém? Dá um glória aí todo mundo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Tá na obra, tu, né? É da intercessora. É profético isso aqui. Isso, ajudando os pastores na obra, ajudando a limpar as ovelhas, até que seja dia. Deixa eu facilitar aqui um pouquinho para poder não demorar tanto. Eu vou pegar o tempo do apóstolo Marcos da pregação dele. Já estou aqui de olho. E aí, a água que vai limpando,
Vai limpando e deixando até ficar tudo limpinho. Amém? Glória a Deus. Eita, glória! Dá um glória, igreja! Glória a Deus! Amém? Esse aqui vai ficar bem limpinho também. Não, você só vai sair daqui e vai pegar. Tá lindo. Tá? Não, esse aqui é vocês. Vocês vão ficar bem limpinhos no nome de Jesus. Porque isso aqui é um ato profético. Amém? Está anunciando na terra o que o céu anunciou sobre a sua vida. Aí eu quero que você fique em pé. E enquanto eu estou fazendo aqui, o apóstolo vai liberar uma palavra de uma oração para a sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Olha, vocês estão vendo como a obra de libertação precisa de muito obreiro? São muitos obreiros que precisam ajudar. Olha, ó, vendo? Isso aqui é profético. A palavra de Precisa Deus. de muita gente ajudando a curar, a restaurar. Amém? Ninguém se limpa só. Ninguém se limpa só. Outro princípio importante. É uns aos outros, ajudando. Aleluia. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos E libertará. olha aqui. Profetizamos Quando nós tudo lemos sua aqui, vida, em nome de Jesus, receba. Em Êxodo capítulo 20, a palavra de Deus fala que o Senhor visita a iniquidade dos pais sobre os filhos da terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam. Amém. Por isso que quando um homem encontra Jesus, ele encontra a vida, ele encontra a transformação, ele encontra a salvação, ele encontra purificação dos seus pecados através do sangue de Cristo. Aleluia! Por isso que esse ato profético diz que a visitação da iniquidade dos pais não vem mais sobre os filhos, porque Nome de Cristo Jesus. rompeu essa Aleluia! iniquidade. Glória a Deus. Glória a A Deus! palavra do Senhor diz que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Aquele que tem Cristo vive no Espírito, em comunhão com Deus, em relacionamento com o Espírito Santo. E ele vai testificando das grandezas de Deus para você. Aleluia, Jesus! Aquele que serve Jesus, ele vai começar a contemplar o feito de Cristo aqui, visível para os seus olhos. Glória a Deus! Porque você vai ver o que Deus está fazendo através de você e para o mundo ver que você é diferente. Amém! A pergunta da pastora de novo veio aqui no meu coração. A obra de Cristo, a cruz não é em vão. Então pode acontecer o que acontecer com os seus descendentes. Uma vez Cristo tendo investido a sua vida, sua obra da cruz, nunca mais a sua vida, seus descendentes serão os mesmos. A obra da cruz é imutável. Aleluia! Por isso que Deus enviou Jesus, porque só Jesus poderia cumprir a obra completa. Só Ele seria um cordeiro. Só Ele haveria de estar naquela cruz e romper com as maldições na nossa vida. Amém? Você é um instrumento do Senhor. Você é uma vida restaurada por Deus. Você é alguém que Deus chamou para ser um agente transformador. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Amém. E diga assim comigo: Senhor, Senhor, eu sou eu sou um agente um agente de transformação de transformação na minha família. na minha família. Nessa hora, Nessa hora, eu me coloco eu me coloco em fé em fé nesse lugar, neste lugar, posicionado posicionado para a cura, para a cura, para a libertação da minha família. libertação da minha família. E eu renuncio, E eu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todas as maldições, todas as iniquidades todas as iniquidades dos meus pais, dos meus antepassados. meus antepassados, E eu aplico o sangue de Jesus, sangue de Jesus, que purifica a minha vida e a dos meus descendentes. meus descendentes. Porque se Cristo nos libertar,
Porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente, eu sou livre. eu sou livre. Declare, eu sou livre. Eu sou livre. Dá uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus, amém. Ô, glória. Agora o apóstolo Marcos vai trazer uma palavra. Jesus. Amém. Podeis assentar. O apóstolo falou aqui sobre iniquidade. Nós vamos falar agora de uma palavra que complementa essa. Que nós vamos falar de arrependimento e perdão. Amém? Amém. Arrependimento. Interessante que quando a gente fala de arrependimento, muita gente às vezes não se arrepende. Muitas vezes a pessoa tem um remorso. Judas foi um que não se arrependeu, teve remorso. Pegou as 30 moedas de prata e jogou de volta para os fariseus. E foi fazer o quê? Se suicidar. Aí a gente vê um a se arrependendo, Pedro. Jesus disse, olha, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu negará 3 vezes. E Pedro, quando o galo cantou, Pedro saiu e se arrependeu. Com tudo que Pedro fez a história acontecer, porque ele foi veículo e ele deixou o coração em arrependimento. E a gente vê que ali no batismo com o Espírito Santo, a primeira pregação desse homem que se arrependeu, a palavra do Senhor diz que 3.000 almas se converteram. Glória a Deus. Sem arrependimento, Não há remissão. não há remissão de pecados. Pode passar. O arrependimento é a chave do reino do céu. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento tem um caráter de novo. Nascimento, de regeneração. O verdadeiro arrependimento sempre resulta numa nova atitude diante de Deus. Amém? Romanos 12, renovação de mente. Pode passar. E aí nós podemos ver o aspecto de arrependimento em três tomadas aí. Primeiro, o aspecto intelectual. Subtende uma mudança de ideia em relação ao pecado, a Deus e ao próprio eu. A palavra do Senhor diz em Romanos 3:20: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Esse intelecto foi o que aconteceu com os saduceus, os fariseus, os doutores da lei. Eles não olharam para Cristo como Salvador. Então eles conheciam a lei de Moisés, a lei que foi dada para mostrar o pecado. Então eles viviam pelo intelectualismo deles, pela razão. E aí Jesus veio para interferir, para mostrar um nível de entendimento espiritual, mas eles não compreenderam o nível espiritual porque eles eram intelectuais. Amém? Aspecto emocional. Subtende-se uma mudança de sentimento em relação ao pecado e à vontade de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. Salmo 51:2. Davi, ele clama ao Senhor. Davi, ele pega o aspecto emocional dele e lança diante do Senhor. Mas ele precisava ser mais profundo. Interessante que se o homem peca e ele não se arrepende verdadeiramente, ele fica oculto, vivendo muitas vezes o pecado. Por quê? Porque ele se arrependeu na emoção, ou então no intelectual. Né? Não é isso.
Arrependimento é a pessoa deixar o pecado. Aleluia, Jesus. Jesus disse que Ele pegou nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. E lá não se lembra mais. Por quê? Porque o verdadeiro arrependimento é você saber que o sangue de Jesus tem purificado o seu pecado. E não o seu intelectual, não as nossas emoções. Isso que precisamos estar sempre alerta. Porque quando o homem não se arrepende, o que é que acontece? Eu peco, peço perdão. Eu peco, peço perdão. Eu peco, peço perdão. Não deixa não? Deixa não. Porque está no intelecto ou na emoção. Não houve arrependimento verdadeiro. Amém? Amém. Passa. Perfeito. Glória a O Deus. aspecto voluntivo é voluntário, né? Subentende uma mudança de disposição de vontade. Para o arrependimento, todos nós devemos fazer uma autoavaliação diária. É vontade, né? A vontade. Irmãos, A nossa é a vontade. Você que vai decidir. Deus não decide por nós. Somos nós que decidimos ser ou não ser. Se eu quero fazer, Deus não vai chegar e puxar assim, senão você não vai não. Até que o Espírito Santo possa ainda sussurra no seu ouvido. Não faça isso que tu vai se prejudicar. Se você tiver intimidade com Deus. Mas muitas vezes está na emoção. Ele não ouve o Espírito. Mas a vontade prevalece. Porque a vontade do homem é que vai decidir o destino dele. Você quer o céu ou a terra? O mundo ou Deus? O Senhor disse muito bem quando Ele disse: para você ganhar o céu tem que perder aqui na terra. Para você ser maior você tem que diminuir. A matemática de Deus é a inversa, irmãos, da história natural do mundo. Então você tem que ter a sua vontade de decisão. Isso eu decidi a minha vida. Quando eu vivia na minha vontade, nas minhas emoções. A minha vida foi mudada há 35 anos. Passava às vezes 2, 3 dias, noites, bebendo, mesa de jogo. Mas um dia, a minha esposa digníssima, ela me convidou para fazer um encontro de casais com Cristo. A mulher sábia edifica seu lar. Às vezes, a mulher, ela precisa entender que se ela não tiver sabedoria para conduzir o seu casamento, muitas vezes ela lança mais para a destruição. E ela me convidou. Só que eu fiquei na minha vida. Eu cheguei um pouco atrasado, porque ainda com um bafo de bebida. Mas eu fui. Por quê? Porque eu pensei. Quando ela me convidou, eu acho que Deus começou a agir. Glória. E eu disse: eu preciso mudar a minha história. Eu preciso fazer alguma coisa pela minha família. Porque meus filhos não me conheciam, que eu chegava às vezes, muitas noites eu chegava em casa de madrugada e saía para trabalhar cedo. Então meus filhos estavam dormindo quando eu chegava. E o nosso relacionamento não era bom. Mas Deus, Oh, glória, mas Deus. Ele muda quando o homem quer. Aleluia, Jesus. Quando Glória a essa Deus. vontade não é mais dele, é para ele, para a glória dele. Amém. Porque quando o homem pega essa vontade e decide mesmo a mudar de vida, Deus transforma. Por isso que eu quero motivar você a deixar a sua vontade ser guiada pelo Espírito. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele é um homem que antes de ser Paulo, ele era Saulo. E ele perseguia os cristãos e matava mesmo, lançava na prisão, açoitava. E aí um certo dia, ele pediu carta lá, as autoridades vão perseguir os cristãos até eu me cansar.
Aí os cristãos estavam lá em Damasco, lá estava Paulo, para caminho. No caminho de Damasco, aí Jesus barra ele. Peraí, você vai para onde? Aqui eu estou parafraseando, amém? Sim. Você vai para onde? Não, eu vou perseguir os cristãos. Estou falando de um Cristo que não é Deus. E aí Jesus derruba ele do cavalo, ele fica cego. Ao terceiro dia ele recupera a visão. E aí o apóstolo Paulo, ele enfatiza nas cartas que ele sofre por amor a Cristo. Antes ele perseguia, mas houve uma transformação, porque a vontade de Paulo era perseguir, mas agora eu sei que meu Cristo vive, eu não mais vivo, é Cristo quem vive em mim. Amém. Amém? Amém. Nós chegamos a um ponto de que quando nós compreendemos o que o Deus está fazendo em nós, nós precisamos dizer: Senhor, faz a tua vontade, não seja a minha. É verdade, Deus. Amém? Glória a É Deus. porque eu falo mais do que ela. É. Confissão. A palavra do Senhor significa concordar com Deus quanto ao que fizemos de errado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A confissão diante de Deus, acompanhada de arrependimento, fecha a brecha e cancela o direito legal conquistado por Satanás. Eita glória. Aleluia. Isso é Confissão de pecado remove o cativeiro Glória. e destrói maldições. Amém. Desaloja os espíritos territoriais e sara a terra. Grande Deus. Isso é tremendo. Essa confissão é algo tremendo que Deus faz. Deus quer que nós venhamos a encontrar-se em arrependimento. Verdadeiro arrependimento, irmãos. Confessar. É deixar Deus agir. Porque quando você se arrepende, Falar. fecha-se todas as brechas, são canceladas todas as maldições de visitação que Satanás vem. A brecha se abre, a legalidade para o inimigo agir na vida daquele que vive no pecado. Por isso que Jesus disse: esse mundo jaz no maligno. Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele vai procurar fazer de tudo porque o homem vive superficialmente e não para Deus. E tem gente que não tem coragem de confessar. Aí fica assim: sou eu e Deus. Só que a Bíblia diz em Tiago que Confessar os nossos pecados uns aos outros para que haja arrependimento. isso é muito importante. A confissão, ele é o ponto-chave para que você seja liberto. E não possa mais haver dominação do inimigo sobre a área na sua vida. Você não confessa, Há uma você tem libertação, segredo com amém? o diabo, né? Quando você não confessa, você tem segredo com o diabo, né? É porque o inimigo quer que a pessoa não abra o coração para ele ficar no mesmo molde do pecado. E não deixa. A palavra do Senhor diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança. Misericórdia. Então, não é só o confessar, é deixar. Porque esse deixar está na vontade do homem. Aquela vontade que nós passamos e lemos ali. Amém? Amém. Tem que ter esse sentimento de libertação. Falar. A confissão traz cura. Quantos querem ser curados? É verdade. Há Aleluia. doenças físicas e emocionais. Há doenças físicas e emocionais. Há enfermidades do corpo e da alma. Guardar mágoa e esconder pecado adoece. Pecado escondido é uma algema invisível. Forte. A pior prisão é o cárcere da culpa. A pessoa fica martelando. O inimigo diz assim: não fala nada, porque se falar vai ficar pior. Aí a pessoa esconde o pecado e fica escravo. E aí fica com a culpa. O diabo começa a botar a escravidão da culpa. E ele começa a adoecer. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, no livro de Romanos, fala que o salário do pecado é a morte. Se o homem vive Cristo, ele vive para a vida eterna. Se o homem vive para o pecado, ele vive
para a morte. É uma decisão. Jesus não vem tirar o homem aqui e dizer assim, saia daí, não. Saia com seus pés. Tenha força. Se você sair, se esforçar, eu vou puxar pela sua mão. Mas é você, individualmente. Amém? Amém. Até pode ser a oração intercessória. Aí entra também uma oração intercessória, né? É verdade. O clamor diante do Senhor. Porque a mulher, quando ela clama pelo marido, aí Deus vai trabalhando. Quando o homem clama pela mulher, aí vai trabalhando. Quando a mulher e o marido clamam pelos filhos, Deus vai Eita. agindo. Aleluia. Porque Deus é o Deus de princípio, amém? Nós vamos ouvir amanhã sobre famílias. E Amém. você vai ver muitos testemunhos de transformação, porque Deus é Deus de famílias. Aleluia. O pecado de Davi, que ele tentou encobrir por meio de atalhos, não foi suficiente para afastá-lo do amor de Deus. Mas ele não tinha essa certeza, até confessá-lo e declarar no Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia, que é verdadeiro. Amém? Amém. Davi pecou feio. Era o rei. Você sabe da história. Mas Davi ficou ansioso porque ele não estava como rei na frente da guerra. Ele ficou dentro do palácio. E aí o inimigo deu uma ocasião. Ali mostrou ali a concupiscência dos olhos. E ele caiu em adultério. E um pecado chama outro. Um abismo chama outro abismo. A palavra do Senhor diz que Davi chamou aquela mulher que ele olhou lá do palácio dele, lá de cima. Ela estava lá tomando banho. Ele disse, chama aquela mulher para cá, quero conversar com ela. E coabitou com a mulher. E essa coabitar, surgiu outro pecado. A mulher ficou grávida. Aí ele manda o quê? Chamar quem? O marido. Eu vou retirar minha culpa. Olha só, irmãos. A palavra de Deus ensina tanto para a gente. Chama Urias, vem cá. Aí lá vem Urias. Vamos beber aqui, beba aqui. Olha, você que saiu da guerra, vem beber. E bebeu e bebedou, o pobre do marido e da mulher. E depois o bichinho estava lá embriagado e disse, olha, agora vai para a tua casa, deita com a tua mulher. Irmãos, aquele homem, e Deus trabalhando. Porque Deus é quem vê todas as coisas. O homem pensa que esconde alguma coisa de Deus, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. Aleluia, Jesus. Principalmente aqueles que são chamados para viver a nova história em Deus. Glória a Deus. Deus quer agir de tal maneira. E aí Davi ficou. E aí Urias ficou lá no pé da porta do palácio. No outro dia, Davi pensava que tinha se livrado da culpa. Ele estava lá. O que é, Urias? Está fazendo aqui na porta do palácio? Meu Senhor, você acha que eu vou ser feliz com a minha mulher? Um rei estando em guerra? De maneira nenhuma. E aí ele tentou de novo e não deu certo. E aí ele disse, agora eu vou tomar uma nova providência. Eu vou aumentar o meu pecado. Chama o comandante de guerra e diz, olha, quando Urias for na guerra, bota ele na frente e recua. Deixa matarem ele. Um adultério e um assassinato. Irmãos, é sério. E a gente vê a consequência que houve em Davi. A família de Davi. O que aconteceu foi horrível. Mas Davi, ele se humilhou. Ele disse mesmo, eu sou. Depois do confronto que o profeta Natan chegou para ele, ele diz, Davi tinha um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e tinha um pobre que tinha uma ovelhinha. Pois não é que o rico pegou a ovelhinha do pobre e matou para oferecer? Aí ele disse, que é isso? Esse homem precisa morrer. E era ele. Aí o profeta disse, pois esse homem é tu. E acusou, e apontou, e disse, Davi, tu que fizeste isso.
E Davi passou o processo. Porque quando o homem encontra-se em arrependimento, aí Deus vem com a cura. Aleluia, Né? Jesus. O pecado vem para destruir. Mas Deus, quando encontra um coração arrependido, Ele vem para curar, restaurar, levantar e colocar no lugar da posição de volta. Glória a Deus. É isso que Ele vai fazer com cada um de nós. Amém? Amém. Passe. A confissão de pecados é um mandamento e também um pré-requisito para receber o perdão de Deus. A primeira epístola escrita pelo apóstolo João traz-nos esse ensinamento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. No ponto de vista espiritual, a confissão proporciona libertação da culpa e da acusação, permitindo que a pessoa exerça todo o seu potencial, tanto para a sua vida pessoal, quanto para o serviço a Deus. Para a pessoa que confessa, traz alívio e paz. Mas além disso, liberta a pessoa de qualquer laço espiritual. Pois uma vez que confessamos os nossos pecados, já não somos mais refém daquele que nos acusa, o diabo. Confessamos a Deus porque somente Deus pode nos perdoar e nos purificar de nossos pecados e para obter perdão. Amém? Amém. Pode passar. Paz. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoais vós. O perdão é o princípio de toda saúde espiritual e emocional. O perdão é a asepsia da alma. Ele tem um poder curativo dentro das nossas emoções. Quem não perdoa a si mesmo se atordoa. Mas quem perdoa a si mesmo se abençoa. Amém? Aleluia, Jesus. Porque o homem que tem o coração para perdoar, para pedir perdão, ele é recíproco. É dando que se recebe. É perdoando é que se é perdoado. Né? Há uma recíproca. Mas primeiro é aqui. Eu não posso jamais tirar o algueiro do olho de um irmão se eu estou com a trave no meu. A palavra do Senhor diz: tira primeiro a trave que está no teu, aí tu vai ajudar o teu irmão. Irmão, é sério. A consequência que o inimigo traz por falta de liberação, de confessar mesmo e deixar, o inimigo escraviza, o inimigo prende. E as pessoas não entendem ainda que só Jesus, Ele nos liberta. Mas a atitude é nossa. Quando essa atitude acontece, os céus se abrem e a gente passa para ter acesso de volta ao Pai. Quem éramos nós? Né? Eu olho para a minha história passada, não para glorificar ou gloriar nas minhas coisas que eu fazia no passado. Eu olho para o passado, sabe para quê? Para testemunhar o que Deus fez até hoje. Aleluia. Porque Ele transformou de tal maneira que hoje eu glorifico a Deus. Amém. Glória a Deus. E a perseverança e a vontade foram maior do que os obstáculos que estavam na minha frente. Porque eram muitos. O homem só pode deixar o pecado se ele tiver vontade. Se ele quiser. Porque enquanto ele não querer, ele fica lá e para cá. Né? Aquele Joãozinho teimoso. Pequei perdão, pequei perdão, pequei perdão. Aí Jesus olha e diz: meu filho, onde é que tu vai sair desse? Pequei. É verdade, irmãos. A palavra de Deus nos ensina todas as coisas. Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Não é essa vida só aqui, não. É uma vida aqui, uma eternidade. Tem muita gente que não crê na eternidade. Mas Jesus veio fazer o quê? Se não foi nos levar de volta para Deus. Estávamos distantes. Nós tínhamos um escrito de dívida: a morte eterna. E aí Jesus pagou o preço. E esse preço vai para nos libertar.
Da morte para a vida eterna. E essa vida eterna é quando nós nos encontramos e dizemos: Senhor, eu sou pecador. Eu vivo numa carne velha que de vez em quando ela quer me puxar para baixo. Mas, Senhor, o que está em mim é maior do que está no mundo. Verdade, aleluia. Porque aquele que está em mim é o Espírito Santo de Deus. Lembre-se, quando Jesus foi ascender aos céus, ele disse: o meu Pai não vos deixará órfão. Aleluia. Enviará o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Nós podemos vencer tudo nessa terra se nós tivermos comunhão com o Espírito. Aleluia. Ouvir o Espírito, sensibilidade do Espírito. Nós vamos clamar porque nós vamos ouvir o que o Espírito Santo quer. É isso que os intercessores fazem. Ele escuta e clama. Escuta e clama na intercessão. E aí vai gerando. E Deus vai agindo. Amém, intercessores? Amém. Deus é tremendo no que faz. Daqui para o céu. Não aqui. Aqui. Jesus te chamou para tu não ficar só no natural. Só nas coisas visíveis. Porque tudo isso aqui vai passar. Aqui é uma história que está sendo relatada. Mas existe uma eternidade para nós. E a palavra já diz: eternidade. Então vamos entrar nesse processo da eternidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Não perdoar coloca-nos sobre uma ação de espíritos torturadores. Nesse caso, em que o pecado é a falta de perdão, você sabe qual é o demônio que aflige a pessoa que ele não perdoou? É o demônio torturador, ou verdugo. Veja a segunda história contada por Jesus, que nos mostra isso. Passa. Em Mateus capítulo 18. Por isso o reino do céu pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Não perdoar coloca-nos sobre a ação do espírito torturador. Espíritos torturadores vêm agir, afligir a pessoa que não perdoou. Pode passar. Nós temos aqui uma cena espiritual. É assim que o inimigo age. Quando não se perdoa. Quando se retém. Jesus, na oração do Getsemane, ele até disse para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faz o que eu quero, sim o que tu queres. E aí ele foi para a cruz. E lá na cruz, ele disse: está consumado. Jesus venceu. E ele olha e diz: Pai, perdoa-os. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Se Jesus na cruz olhou para o homem que não sabia o que fazia, perdoou, porque ele veio para lançar o perdão sobre as nossas vidas, quanto mais nós que conhecemos e provamos da essência do amor. Se nós não perdoarmos, irmãos, nós vamos ficar sendo atormentados. Você tem que liberar perdão. Jesus disse: olha, se teu inimigo te bater um lado, dá o outro. Se o inimigo fazer tu andar uma milha, anda duas com ela. Se ele te pedir a capa, dá também a túnica. Amai os vossos inimigos. É difícil, irmão, amar o inimigo? A palavra do Senhor diz que o teu inimigo são os da tua própria casa, às vezes. E é desse jeito que acontece. Cabe a nós amarmos, perdoarmos. Eles não sabem o que fazem.
eles ainda estão aqui, mas através da sua vida aqui, eles vão sair daqui e conhecer aqui. Amém? Amém. Porque você vai gerar isso no mundo espiritual quando você libera, quando você perdoa. Você não vai guardar aquela mágoa que a pessoa fez com você. Ah, eu quero a distância dessa fulana. Amém. Deus é bom? Amém. Maravilhoso. Por isso que ele diz que ele foi preparar lugar para casar com a noiva. Tem um casamento, tem uma história de um casamento aí. Os machistas dizem, né? Casar com um homem. Jesus era homem. Aí vem a natureza humana, né? Não. Espírito e vida. Aleluia. Passou? Terminou? Ô Jesus bom, já terminou, viu? Não foi Ô, glória. Vamos fazer agora a oração. O perdão libera o perdão libera o perdão. Quem é perdoado, perdoa. O perdão é a asepsia da alma. Algumas pessoas precisam perdoar a si mesmo e outras precisam perdoar a Deus. Mateus 6 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Diz tudo, né? Que Jesus falou. Se você que está vendo a pessoa não perdoa, como é que você quer ser perdoado? Como é que você diz que ama a Deus se você não está amando o seu próximo? Deus é amor. E Ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então perdoa, libera perdão. Esse momento é o momento de você olhar para você, dentro de você, e ver se tem algum resquícios de falta de perdão. Porque se você não perdoar, você vai ficar retido. E aí os verdugos ficam atormentando a sua alma, a sua vida. Você tem que liberar. Como é que se libera perdão? Arrependendo-se. Em arrependimento. Senhor, pequei. Não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu reti ali, não perdoei de fulano de tal. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa porque eu não perdoei. Senhor, eu me arrependo. Agora eu coloco diante de ti a minha vida e eu quero liberar aquela pessoa. Eu quero liberar o meu marido, eu quero liberar a minha esposa, eu quero liberar os meus filhos. Senhor, no mundo espiritual eu quero ser livre. Livre para ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Amém? Amém. Perdoar é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicional àquele que nos feriu. Perdoar não é um ato que provém dos sentimentos. Tira a alma fora, né? Sentimento, pensamento. Não é. Perdoar não é um ato que provém do sentimento, mas um ato de obediência à palavra de Deus. Deus está na frente. Amém. Em tudo, Deus está na frente. Se você não coloca Deus na sua frente, a alma pode assumir esse lugar. Os sentimentos falam mais alto. A vontade vai para cima. Então, bota Deus na frente. Às vezes eu costumo falar muito de Jesus, que eu gosto de... Aonde eu vou, eu gosto de pregar o Evangelho. Isso palpita no meu coração. E uma vez chegou uma pessoa para mim, por falta de perdão. Disse: o que é que eu faço? Eu preciso perdoar, mas a pessoa é tão ruim, não consigo perdoar. Eu digo: tu quer que Deus te perdoe? Então me libera, para que o Senhor possa te perdoar. Fica livre. Porque a falta de perdão vai adoecer a tua alma. Então, irmãos, é necessário perdoar, porque a palavra de Deus nos manda obediência.
Você é filho de Deus, não filho do mundo. Você não é mais escravo, você é livre. Você é servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Você serve a um Deus que pleiteia a tua causa. Amém. Você serve a um Deus que conhece o teu coração. Você serve a um Deus que está presente em todos os momentos do teu agir na terra. Aonde tu faz, aonde tu vai, o que tu faz, Deus está olhando para ti. Às vezes nós falhamos porque nós não ouvimos Deus. A sensibilidade não está nos ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Uma vez, logo que eu me converti, a gente saiu um grupo para evangelizar, e na rua que eu entrei para evangelizar, existia uma casa de uma macumbeira. Você sabe o que é macumbeira, né? Feiticeira. E eu frequentava antes de me converter, e várias vezes fui lá. E aí quando eu vou chegando perto da casa dessa mulher, ela sai e fica na porta. Aí eu pego um irmão, uma irmã, e digo: irmã, vai ali e fala de Jesus para aquela mulher. Eu não quis, né? Porque ela me conhecia. Na mesma hora, o Espírito Santo disse: não é ela, é você. A sensibilidade do Espírito. Aí eu fui. Jesus te ama. Hoje eu vivo novo com Deus. E Ele quer fazer uma nova história na tua vida. E falei. 3 anos depois, ela aparece lá na minha loja no centro que eu tinha, convertida. Aleluia. Deus faz. Glória a Deus. Mas Ele quer encontrar dentro de você disponibilidade para dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Como diz o profeta. Amém? Estamos presos pela nossa própria palavra. Por que então você orou a Deus pedindo com a sua boca e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores? Se você orou assim e não perdoar os seus devedores, o que você acha? Como é que Deus então vai perdoá-lo? Saiba de uma coisa: tudo no mundo espiritual é levado muito a sério. Quem não perdoa, a si mesmo se atordoa. Mas quem perdoa, a si mesmo se abençoa. Amém? Amém. Vamos finalizar. Perdoar é uma decisão do nosso livre-arbítrio. Bem, depois de tudo que foi dito, creio que você se convenceu de que deve perdoar. Mas se você ainda estiver achando que, embora queira perdoar, não consegue perdoar, então o que se passa é que a sua vontade foi contaminada. Mas lembre-se desta observação: através do livre-arbítrio somos totalmente livres para tomar decisões em nossas vidas, que se tornam leis dentro de nós e pelas quais temos total responsabilidade. Perdoar é uma decisão do nosso livre-arbítrio. Amém? Você tem um livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém. Primeiro você olha para você. E aí tem que ter o arrependimento. Porque se não adianta, você vai perdoar cheio de sequela aqui, sem se arrepender. Primeiro você olha para você e diz: Senhor, eu me limpo diante de Ti. Eu me arrependo, Senhor, por isso. Confesse para Deus. Fale com o Senhor. Ele é o teu Pai. Ele cuida de ti. Mas a Bíblia também diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Você tem que saber a quem você falar daquilo que você quer estar sofrendo. Não é todo mundo que está preparado para ouvir, não, irmãos. Infelizmente. Tem fofoqueiro à torta e à direita aí sobre essa terra. Pessoas que se diz crente. Mas nós temos que ter cristãos genuínos que possam escutar, levar para Deus e abraçar. Amém? Aleluia. Glória Isso a Deus Deus. espera. Porque Deus quer curar.
Deus quer nos libertar para que de fato sejamos livres. Amém. Para servir, para adorar e para dizer grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso Amém. estamos alegres. Amém? Glória a Então Deus. vamos chamar a minha ministra para Aleluia. orar. Aleluia. Ele é quem faz. Aleluia. Não é na Amém. força do braço, é pelo Espírito. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar de pé, vamos fazer aqui uma oração, todos nós. Se puder ter um louvor agora, tem como, pastor. A gente só ministrar um louvor e a gente vai encerrar com uma oração. Aleluia, E Jesus. depois vamos todos lá ali ter comunhão, né? À mesa. Aleluia. Famílias na mesa. Aleluia. Amém? Jesus. Famílias na mesa. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar para a atmosfera ficar. Deus seja Melhor ainda. louvado. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Diga se eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos agradecer por tudo de bom que vieram dos nossos pais e nossos antepassados. Vamos fazer algumas orações. A primeira, você vai agradecer por tudo de bom que veio dos seus pais, dos seus avós, porque nós recebemos coisas boas também. Amém? E a gratidão é muito importante. Nós recebemos a vida. Você só está vivo porque um homem ou uma mulher gerou você. Só isso aí é o suficiente para você agradecer pelos seus pais, avós, bisavós. Nós vamos fazer essa primeira oração, tá? Depois do louvor. Depois, nós vamos fazer uma segunda oração. Vamos nos arrepender, tá? E confessar, pedindo perdão pelos pecados deles. Amém? Intercessoriamente, né? Você vai ser o intercessor na brecha. Depois, nós vamos quebrar todos os padrões de maldição na sua família. Glória a Deus. Amém? Amém. Depois, nós vamos, como sacerdotes, aplicar o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida e encerrar. E vamos louvar o Senhor. Ora, machora, cantar a